A paz do Senhor, mulheres restauradas, bom dia, tudo bem com vocês? Desejo a todas um ótimo dia, que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos lares e as nossas vidas, para a glória dele. Hoje, o segundo capítulo da nossa série, 6 Mulheres Improváveis da Bíblia. Hoje, iremos falar de uma mulher marcada pelo passado, mas escolhida por Deus. Uma fé inabalável, uma fé extraordinária, uma fé improvável. A história da nossa mulher de hoje vai estar em Josué, capítulo 2. Gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia e abrissem e lessem juntamente comigo. Josué, capítulo 2, versículo 1 nos diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Nesse contexto histórico que a gente acabou de ler, Josué foi o sucessor de Moisés, né? O Senhor levantou Josué para conquistar muitas terras. E no capítulo 2, a gente entra aqui num cenário onde Josué envia 2 espias para espionar especialmente Jericó. Uma cidade, minhas irmãs, que estava dominada pelo pecado, deuses, adoração a deuses pagãos, prostituição. Tudo de ruim estava acontecendo naquela cidade, então Deus decidiu dar um basta e entregar para o seu povo. E Deus usa, no meio desse contexto aí, Deus usa uma mulher totalmente improvável, com uma vida totalmente bagunçada, uma vida virada do avesso, uma vida assim que ninguém dava nada, mas com uma fé enorme. Uma mulher com uma fé extraordinária, uma mulher com uma coragem extraordinária, uma mulher com uma visão extraordinária. Continuemos a leitura no versículo 8. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis dos amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Juram-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Eu acredito que Raabe era uma mulher que provavelmente sua família sentia vergonha dela. Mulher que a sociedade olhava para ela com desprezo e até com o mesmo consentimento de nojo. Mas Deus decide transformar realmente aqueles que a sociedade anula, aquelas que a sociedade não dá nada, aquelas que o mundo olha, aponta dizendo que não tem jeito, não tem mais solução. Essa daí nasceu mesmo foi para fazer coisas erradas, essa daí nasceu foi para ser derrotada, essa daí mesmo nasceu
para viver uma vida inútil. E Raabe, ela nos impressiona porque ela simplesmente ouviu falar das maravilhas, dos feitos que Deus tinha feito através daquele povo. Ela ouviu falar dos feitos, das grandes maravilhas, das grandes conquistas, e ela se maravilhou e se apavorou com aquilo. Nossa, os 2 espias que um dia conquistaram territórios estão aqui na minha frente, e eles estão planejando fazer algo. Ela aproveitou a oportunidade e pediu, implorou pelo Deus que ele servia para misericórdia, para que ela e sua família fosse salva através daquele Deus. Então, a partir daquele momento, acredito que ela ouvia falar, ficava atemorizada, ficava apavorada. E agora, o povo vai entrar, vai invadir a cidade. E ela foi tendo uma fé que ela nunca tinha ouvido falar antes, nunca tinha visto deuses que ela servia fazer antes. Então, através da sua fé, do ouvir todas aquelas conquistas, através do povo, através da fé daqueles. E, irmãs, eu imagino assim, a sua fé sendo confrontada, Raabe cresceu em um meio onde tinha deuses pagãos. Ela servia deuses pagãos. E quando ela ouviu falar do Deus de Israel, acredito que ela falou assim, a fé dela foi confrontada, A fé dela começou a chocar, foi batida de frente e começou a falar assim, nossa, acredito que ela pensou, nossa, mas eu pensei que os meus deuses eram grandes, mas olha o que tem feito esse Deus de Israel, olha como esse povo tem conquistado terras, olha como esse povo, eu acredito que Deus foi trabalhando no coração daquela mulher de uma tal maneira que os seus olhos foram se enchendo, que a sua mente foi clareando, que os seus olhos foi, esclarecendo, que ela foi tendo assim uma visão extraordinária. Então aquela mulher foi invadida pela palavra. Aquela mulher foi invadida pela palavra verdadeira e eficaz. E ela ficou atemorizada, mas ao mesmo tempo ela teve força, uma força que talvez a sociedade não colocasse nela, uma coragem que até mesmo a família dela não acreditava nela. E ela teve uma coragem de bater de frente com aqueles soldados que foram atrás dos espias e falar, não, eles seguiram outra rota, eles vieram aqui, sim, mas foram para outro rumo, já foram embora. E ela escondeu eles e foi lá imediatamente, após os soldados terem ido embora, foi lá imediatamente e falou, olha, eu ouvi falar de vocês, eu ouvi falar do Deus de vocês, olha, eu ouvi o que vocês fizeram no Mar Vermelho, o que Deus de vocês fizeram. Pelo amor do seu Deus, jurem pelo Deus de vocês que vocês vão salvar a minha família e a mim. E a fé dela nos mostra que não é o lugar, não é a pessoa, bastamos ouvir e entender e compreender a sua voz. Em Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Raabe, uma mulher totalmente improvável, uma fé, mas com uma fé inabalável, uma fé incrível. Em Josué, capítulo 6, versículo 17, vai nos mostrar Josué e o povo conquistando aquela cidade. Gostaria que você lesse juntamente comigo. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um grito de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade com tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Então Raabe foi salva. Ela e sua família foi salva. Casou-se. Teve uma família honrada, teve uma família linda com seu esposo Salmo. E lá em Mateus capítulo 1, vai nos dizer a sua linhagem. Gostaria que vocês abrissem comigo. Em Mateus capítulo 1, versículo 5, Mateus vai falar sobre a linhagem de Jesus. Vamos ver quem vai aparecer lá na linhagem de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Aqui, minhas irmãs, a coisa mais linda. Ver que o nosso Deus,
ele tem poder para transformar vidas extraordinariamente. Raabe, de prostituta, passou a fazer parte da linhagem de Jesus, da linhagem do Messias, da genealogia do Messias. Ela deu continuidade ali, né? E o que aprendemos com essa mulher? O que aplicamos no nosso dia de hoje? Tayane, você falou que ela era prostituta, teve um passado, teve uma fé. Mas o que aprendemos com esta mulher? Aprendemos que Deus, ele só precisa de um ouvido atento. Deus, ele só precisa de um coração disposto. Deus, ele só precisa de uma mente atenta. Talvez, mulher, seja só você na sua casa que serve ao Senhor. Talvez seja só você, mulher, que busque a Deus na sua casa. Mas Deus precisa mesmo de você, do seu coração, da sua vida atenta, da sua vida no altar, para que Deus possa fazer maravilhas através da sua vida. Talvez você fale assim, mas o meu passado, Tayane, você não conhece o meu passado. Tayane, você não conhece as coisas feias que eu fiz, não consigo servir a Deus assim. Minhas queridas, quem nos lava, quem nos purifica de todo pecado é Jesus. E o plano da salvação foi feito e concretizado com a maior perfeição do mundo. Deus enviou seu Filho. Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. O sacrifício foi completo, o sacrifício foi feito. E nos enviou, o Pai e o Filho nos enviou o Espírito Santo para nos convencer de todo o pecado. Então, Raabe nos mostra que é independente de como você esteja, mas apenas o ouvir a voz de Deus, apenas o ouvir a voz de Deus fez com que ela abrisse os seus olhos e enxergasse a verdadeira salvação. Teve coragem para enfrentar os seus inimigos e conquistar aquilo que Deus tinha planejado para a vida dela. Mas Raabe se dispôs em seu coração, né? Ela ouviu a palavra e acreditou que Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Então, Deus, ele é suficiente, onipresente. Ele é suficiente, minhas irmãs, para liberar, para curar e para transformar vidas. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Ele está ali, minhas irmãs, para restaurar a sua família. Ele está aí para libertar a sua família. Ele precisa somente de um coração inclinado a ouvir a sua voz, um coração inclinado a estar atento à sua palavra, estar atento à sua voz. Estar atento àquilo que ele diz. A palavra de Deus já foi liberada às nossas vidas. A palavra de Deus já foi liberada para a sua vida, minha irmã. A palavra de Deus já foi liberada ao seu coração, minha irmã. Basta que você creia e tenha coragem de se levantar e se posicionar. De se posicionar. Em qual momento da sua história você precisa se posicionar para que Deus opere milagres, maravilhas na sua vida? Deus está disposto a salvar você e a sua família. Deus já traçou um plano para salvar você e a sua família. A palavra dele já foi liberada ao seu coração. Nesta manhã ele te diz, creia, então somente creia. Creia, minha irmã, que Deus é capaz de mudar passados. Deus é capaz de mudar histórias. Deus é capaz de mudar vidas. Deus é capaz de mudar futuros. Deus é capaz de mudar todas as coisas, porque tudo está no controle do nosso Deus. Tudo está no controle dele. Ele nos ama como nós somos. Deus, ele ama como nós somos, mas ele não deixa nós permanecer como estamos. Ele transforma vidas. Ele chama nós como estamos. Raabe ouviu a sua voz, ela ainda era uma prostituta, mas quando ela ouviu a voz de Deus, quando ela foi salva pela sua família, ela passou a habitar juntamente com aquele povo, com o povo de Israel. E eu creio que a vida que ela tinha, ela deixou para trás, porque ela casou até, né, com um homem honrado, teve uma família honrada. Deus mudou totalmente a sua história. Deus mudou totalmente a sua história, transformou totalmente a sua história. Totalmente, em totalidade, não foi em partes. Raabe teve a sua vida transformada em totalidade. Então eu quero declarar hoje e dizer que o nosso passado não diz quem somos. Não nos diz quem somos. Nossa vida atual não será sentença para o nosso futuro, porque o Deus que muda histórias, o Deus que levanta o pequeno para confundir o grande, está sobre a tua vida. Já liberou uma palavra sobre a tua vida. Está na tua casa. Está te chamando. Venha e desfrute. Venha e desfrute daquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos e creia na palavra que Deus já decretou e liberou sobre a tua vida, mulher. Que Deus já liberou sobre a tua casa, mulher. Que Deus já liberou sobre a tua história. Você nasceu, mulher, com propósito. Eu amo esta palavra. Propósito.
Porque o Senhor, Ele não nos chama, Ele não nos fez, Ele não nos escolheu, Ele não nos gerou sem um propósito nesta terra. O Senhor não nos chamou sem um propósito. Ele nos chamou com um propósito nesta terra. Somos embaixadoras do céu, somos representantes do céu. Então, qual é o propósito que Deus te chamou, mulher? Qual o propósito? Você está aí vivendo sem propósito. E Deus, claramente, lhe entregando a palavra. Claramente, Deus abrindo o caminho para você. Raabe teve uma oportunidade. Os espias foram justamente em sua casa. Justamente pousaram lá na sua casa, entraram lá na sua casa. E ela, com toda a sua coragem, o recebeu. Ela poderia ter falado: não, pelo amor de Deus, não fique aqui. Não fique aqui, não. Saiam da minha casa, porque se encontrarem vocês aqui, vão me matar. Vão matar vocês, então saiam da minha casa. Mas ela receberam. Muitos vão falar: não, mas porque ela era uma prostituta, né? Porque ela era uma prostituta, ela recebeu ali a fim de, né, de ter um lucro. Mas eu acredito que tudo foi um plano traçado por Deus, que eles vão chegar justamente em sua casa. Justamente ali na sua casa. E Deus, Ele trabalha, minhas irmãs, com o improvável. Com o improvável mesmo. Deus trabalha realmente com o impossível, com pessoas impossíveis de ser transformadas aos olhos humanos. Deus trabalha com pessoas improváveis para nos mostrar que Ele é Deus de transformação, que Ele é Deus de restituição, que Ele é Deus que liberta, que Deus é Deus que salva, que Deus é Deus de cura. Deus curou Raabe. Curou Raabe. Seu passado, a sua vida atual não foi uma sentença para ela. Raabe, o seu contexto, a sua história, a sua vida que ela estava vivendo, não foi uma sentença para ela, para Deus transformar a sua vida através da voz, através da palavra, através daquilo que ela ouviu. Então aplicamos a fé de Raabe nos nossos dias. Que Deus, Ele tem poder de todas as coisas. Às vezes você olha o contexto aí da sua vida, às vezes você pode olhar e falar: não, Tayane, pra mim não tem saída mais. Eu não acredito mais em casamento, eu não acredito mais em amor, eu não acredito mais em nada. Não, a minha vida, eu nasci mesmo foi para sofrer, Tayane. Eu nasci mesmo porque ninguém me ama. O marido que eu escolhi não me ama, me maltrata. Mas hoje eu quero que você aplique a fé de Raabe sobre a tua vida. Que Deus é Deus capaz de transformar histórias improváveis em histórias prováveis, em histórias extraordinárias. Deus é capaz de transformar histórias. Basta que você resolva ouvir a voz dele, a sua voz, a voz do nosso Deus. O Deus que opera milagres, o Deus que opera maravilhas, é capaz de transformar o contexto da sua história e transformá-la em uma história extraordinária. Uma história extraordinária, aquilo que Deus traçou para a tua vida, aquilo que Deus já traçou para a tua casa, mulher, aquilo que Deus já traçou para a tua família, mulher. Então você pode olhar e pensar que Deus não é capaz, não, Deus não, a situação do jeito que tá, não vai mudar, não tem como, Tayane, não tem saída para mim mais. E Deus te diz: tem saída sim. Deus tem uma saída para você, minha irmã. Deus tem uma saída para a tua casa. Deus tem uma história para a tua vida. Se levante. Tenha coragem, se posicione no lugar da bênção. Arregace suas mangas. Arregace suas mangas e enfrente o seu inimigo. Enfrente o seu inimigo. Que a voz de Deus nesta manhã venha te alcançar. Que a voz de Deus nesta manhã venha invadir a tua alma. Venha aquietar a tua alma, o teu espírito. Que a voz de Deus nesta manhã, que as maravilhas que Ele tem feito nesta manhã sobre a vida dos teus, venham alimentar a tua fé. Que a voz de Deus, aquele que salva, aquele que cura e que liberta, te alcance nesta manhã. Que a voz daquele que te amou primeiro te alcance nesta manhã. E que você venha depositar toda a sua fé e confiança neste Deus. Neste Deus que tudo pode. Neste Deus que faz milagres e maravilhas. Aquele que transforma. Eu amo esta palavra porque Deus, Ele não melhora, Ele transforma. Ele não vai ali e só dar uma melhoradinha, não. Ele não só dá uma lixadinha. Não, Ele transforma, Ele pega o barro, amassa, joga água ali, amassa e transforma em um novo vaso. É assim que Deus trabalha, com transformação, restauração por completo. É uma libertação por completo. Servir a Deus, minhas irmãs, ouvir a sua voz, é o melhor milagre, é a melhor maravilha que Jesus pôde ter feito. Porque antigamente não tínhamos esse acesso. Não tínhamos esse acesso diretamente de falar com o nosso Deus, de falar com o nosso Pai.
E através do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, Ele nos deu livre acesso de conversarmos com o nosso Deus e depositarmos a nossa fé, a nossa esperança, depositarmos aquilo que nos machuca, depositarmos as nossas dores, depositarmos as nossas cargas, o nosso passado, os nossos erros sobre Ele. E ser capacitada através dessa fraqueza que temos, ser capacitada através do seu poder. O poder dele vai se aperfeiçoando em nossas fraquezas, em nossas falhas. Deus, Ele é Deus de milagres e maravilhas. E que este Deus venha alcançar a sua vida nesta manhã. Que este Deus venha alcançar a sua mente nesta manhã. Que esse Deus venha alcançar a tua casa, a tua vida, mulher. E que você venha ser encorajada a lutar. Que você venha ser encorajada a enfrentar os teus inimigos. Que você venha ser encorajada a se levantar e se posicionar. E que tu e a tua casa venha ser salva. Que tu e a tua casa venha ser restaurada. A partir de hoje, que tu e tua casa venha ser liberta, venha ser transformada. E que tua história venha ser mudada. E que você possa testemunhar dos milagres e maravilhas que Deus tem feito sobre a tua vida. E que tua vida venha ser referencial para outras mulheres. Que a tua vida venha ser referencial para outras famílias, para outros lares. Que um dia você possa testemunhar. E dizer, um dia eu fui assim, mas hoje Deus me levantou e me transformou. Hoje eu sou uma nova mulher e eu posso curar outras mulheres. Então, declaro sobre a sua vida nesta manhã que o Deus que transformou a vida de Raabe venha transformar a sua vida. Que o Deus que transformou a vida daquela mulher em um futuro extraordinário venha alcançar a sua vida nesta manhã e que você venha desfrutar dos milagres e maravilhas que Deus tem planejado para a tua vida, que você venha desfrutar da grandeza, da salvação que Deus tem para ti e para a tua casa, que nesta manhã você venha ser invadida por esta palavra que esta que alimenta, a palavra esta que nos revigora, a palavra esta que nos dá vida com abundância. Nesta manhã, Jesus Cristo vos abençoe e que você continue perseverando em graça e em conhecimento. Quero agradecer a você que escutou esta palavra até aqui. Quero pedir para você se inscrever no canal, você venha curtir e que você venha acompanhar os próximos capítulos. Ainda resta 4 mulheres que o Senhor quer falar conosco através da vida dela, através do testemunho delas e que possamos aplicar. Ontem aprendemos sobre a mulher samaritana, hoje estamos aprendendo sobre Raabe. Amanhã vamos aprender sobre mais uma história improvável com a irmã Larissa. Então, que vocês venham aplicar na vida de vocês. Que não venha ser só um vídeo a mais que vocês estão assistindo, mas que vocês venham aplicar na vida de vocês. Venham guardar a palavra de Deus no coração de vocês e que venham aplicar no dia a dia de vocês, para que vocês possam desfrutar da transformação de Deus. Porque não adianta só lermos essa palavra, ler e não se alimentar e não aplicar no nosso dia. Não aplicar quando houver aí uma situação, uma oportunidade, você aplique a fé de Raabe, você aplique a fé dela na sua vida. Quando chegar uma situação na sua vida, tiver uma oportunidade, aplique a história da mulher samaritana sobre a tua vida. Aplique ela que teve sede da palavra de Deus e teve a vida transformada e transformou. Então, que você possa ser alcançada e para que você venha alcançar outras vidas. Você possa ser liberta, para que você possa libertar, através da palavra de Deus, outras vidas. Então, quero agradecer. Jesus os abençoe. Hoje, amanhã e sempre. O Senhor guarde a nossa casa, as nossas famílias. E eu estou muito feliz de estar trazendo aqui para as irmãs a palavra de Deus. Essa palavra que é maravilhosa, né, minhas irmãs? Tenho muito que aprender ainda. Mas cada palavra, eu acredito que o Senhor vai aperfeiçoando as nossas vidas. É Ele que nos aperfeiçoa, é Ele que nos encoraja. E estou aqui como instrumento de Deus, como porta-voz de sua palavra, sendo aperfeiçoada todos os dias. Enquanto eu falo com vocês, Ele fala comigo. Enquanto Ele me usa para liberar palavras para vocês, Ele libera sobre a minha vida. E assim vamos crescendo e rompendo em graça, rompendo em fé, uma levantando a outra. Em nome de Jesus, eu quero muito de coração agradecer a todas. Que Deus vos abençoe amanhã, hoje e sempre.